by the church where we used to meet. Angel down, but the people just stood around. I'm a believer, it's a trial, foolish and weaker. Oh, I'd rather save an angel now. I'm a believer, it's chaos. Where are our leaders? Oh, I'd rather save an angel now. Doesn't everyone belong in the arms of the sacred? Why do we pretend we're wrong? Has our young courage faded? Shots were fired on the street by the church where we used to meet. Angel down, why do people just stand around? I'm a believer, it's a trial, foolish and weaker. Oh, I'd rather save an angel down. I'm a believer, it's chaos. Where are our leaders? Oh, I'd rather save an angel down. I'm a believer, it's a trial, foolish and weaker. Oh, I'd rather save an angel down. Oh, I'm a believer, it's chaos. Where are our leaders? Oh, I'd rather save an angel now. See that angel. Bom dia, bom dia. Muita animação aí. Tô percebendo. Quanta animação, que maravilha. Bom dia, Leonardo. É isso aí, pessoal. Então, animados ou não, aqui vamos nós. Precisamos continuar. Vamos permanecer no Poder Legislativo. A gente vai falar um pouco das atribuições, tanto do Congresso Nacional, quanto do Senado, quanto da Câmara. Então, a gente vai observar. Nosso foco aqui vai ser Poder Legislativo Federal, tá? A gente pode até ensaiar algumas coisas do Poder Legislativo Estadual e Municipal, mas nosso foco principal vão ser as atribuições e organização do Poder Legislativo Federal, né? Eu acho que é mais válido para a gente nesse momento aqui. Bem, acho que é isso, né? Pessoal, então vamos lá. Eu acho que é interessante, né? As atribuições, a gente vai começar pela... a gente vai aqui ter uma observação do bicameralismo estrutural do Poder Legislativo, né? Mas a gente vai começar pela união, né, desses poderes, né, que é a ideia do Congresso Nacional, ou seja, a união tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, né, sobre o que podemos observar a Câmara dos Deputados juntamente com o Senado Federal e quais são suas atribuições específicas, né? Então, sobre atribuições, começamos então com o Congresso Nacional. A gente começa com o Congresso Nacional. E ao começar nessa estrutura, né, é bem simples, vai caber para a gente a leitura do artigo 48, né,
do artigo 48 da Constituição, né? Ou seja, uma estrutura bem técnica nesse primeiro momento, que o artigo 48 e seus incisos vão tratar das atribuições que vão ser conferidas, né, ao Congresso Nacional, em que a gente pode observar aí essa união entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, entre as atribuições específicas da Câmara, ou seja, da função aberta do Poder Legislativo, da atividade legiferante, a representação direta do povo, e, por outro lado, juntamente com o Senado Federal, a função fechada de soberania, de defesa e representação do Estado físico, né, da estrutura espacial de poder do Estado de Direito da República Federativa do Brasil, né? Convém lembrar, gente, aqui que essa estrutura legislativa ela teve uma modificação sensível, né? Ela teve o seu texto modificado pela Emenda Constitucional 32 de 2001, né? Que conferiu o inciso 10 e o inciso 11 do artigo 48, dando ao Congresso Nacional algumas modalidades mais específicas, né? Mas a gente pode ver que essas atribuições elas são atribuições ligadas, né, à estrutura de modificação e estruturação constitucional do Estado, né? Ou seja, constitucional no sentido mesmo de constituir a ideia política de poder espacial do Estado. Então, sempre que a gente pensar em Congresso Nacional, é interessante a gente pensar nessa estrutura, nessa fundamentação de constituir elementos sensíveis do Estado. Então, a união entre a soberania e o povo, ela tem uma função séria, uma função delicada sobre atribuir constitucionalidade, atribuir função de força constitucional para os atos de Estado. Então, o Congresso Nacional sempre deve ser relacionado com modificações legislativas sensíveis, com modificações legislativas de constituição do poder espacial do Estado. E a gente pode ver aqui que é bem limitado, né, no artigo 48, essas funções comparadas, né, com os demais, essas atribuições, elas vão dizer respeito a funções mais amplas da Constituição, né? Aqui no próprio caput a gente vai ver que cabe ao Congresso Nacional, sempre com a sanção da Presidência da República, né? A menos que esteja expresso que não é exigido, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Então aqui a gente pode fazer uma listinha aqui de quais são estas competências, né? Então, o Congresso Nacional ele vai ser classificado sobre a disposição, primeiramente, do sistema tributário nacional, né? Então, a sistematização tributária, né, que vai... mas o que vem a seguir é mais importante, né? Porque o Congresso Nacional ele vai trabalhar com o sistema tributário sobre o ponto de vista de porcentagem, limite, estruturação de arrecadação e distribuição. Ou seja, o sistema tributário nacional observado pelo ponto de vista do Congresso Nacional, a gente tem que pensar como modificações sensíveis com efeitos de arrecadação e distribuição, né? Ou seja, o ponto de vista do Congresso Nacional aqui não é simples estruturas de criação tributária ou de estruturação tributária, mas sim de observação e constitucionalização sobre efeitos do sistema tributário quanto à sua ordem comparada de arrecadação e distribuição. Ou seja, quando a gente fala em sistema tributário nacional pelo Congresso Nacional, a gente está falando de efeitos específicos de observação sobre como se darão as formas efetivas de resultado do sistema tributário nacional sobre
sobre a vida daqueles que estão sob a égide do Estado, né? A gente pode dar um exemplo recente aí, que foi a PEC do teto de gastos, né? Conhecida por muitos como o PEC do fim do mundo, e vem sendo cada vez mais se provando quanto né? Ou seja, uma modificação sensível sobre a estrutura do sistema tributário nacional, né? Não seria qualquer estruturação tributária aqui, né? Além disso, pessoal, o Congresso Nacional ele tem competência sobre a própria organização do Poder Executivo. Então, o controle manifestadamente específico do Poder Executivo no princípio de freios e contrapesos vai se dar também pelo Congresso Nacional, ou seja, pela União Geral da representação do Estado e do povo, né? Porque vai competir, né, as atribuições do Congresso Nacional, vai competir o plano plurianual, né? As diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Olha só que interessante isso daqui, pessoal. Todas essas especificações aqui dizem respeito a controle executivo do Estado, né? O plano plurianual, ou seja, as limitações orçamentárias de um governo durante um exercício longo, ou seja, mais de um exercício, que vão limitar os gastos públicos do executivo, né, em seus investimentos, ou seja, uma espécie de teto previsto sobre as atribuições econômicas de um Estado. Esses limites vão ser definidos pelo Congresso Nacional, ou seja, aquilo que dentro daquele período de governo, né, do total período de governo do Poder Executivo, ele vai ter limites impostos pelo Congresso Nacional. É o Congresso Nacional quem vai fornecer o plano, ou seja, a previsão orçamentária daquele período governamental, assim como as suas diretrizes, ou seja, a forma limitacional de distribuição máxima e mínima das estruturas de gasto, ou seja, as diretrizes orçamentárias que vão colocar limites mínimos e máximos, por exemplo, para investimento em saúde, educação, né, nas áreas de distribuição do governo, né, porque não é livre, né, o investimento nessas áreas pelo Poder Executivo. O Poder Executivo tem que seguir diretrizes específicas de mínimos e máximos de investimento da arrecadação, né, dentro das estruturas a qual ele deseja. Isso vai definir basicamente por essas três estruturas: plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Ou seja, a cada ano você tem um orçamento máximo aprovado pelo Congresso Nacional, você tem diretrizes de distribuição desse orçamento máximo dentro de áreas específicas do Estado, né? E ainda você tem uma previsão apurada e justificada dentro do período de governo, do período total de governo. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque essas limitações, elas vinculam o Poder Executivo quanto à sua estruturação. Ou seja, o Poder Executivo ele tem certa discricionariedade no investimento, desde que seguidos os limites tanto do plano plurianual, quanto do orçamento anual, quanto das diretrizes orçamentárias. Fora dessas atribuições, a gente tem os famosos crimes de responsabilidade do Poder Executivo, né? Ou seja, o Poder Executivo ele deve se limitar a essas estruturas que não são criadas por ele, são criadas pelo Poder Legislativo em sua união bicameral, né? O Congresso Nacional, então, vai ser aquele que vai definir, por exemplo, o plano plurianual, logo na primeira sessão legislativa do ano, né, vai ser aprovado o plano plurianual para aquele novo governo, para aqueles 4 anos de governo. É importante observar isso, porque isso não significa que é o Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, pela atividade bicameral, que vai definir exatamente como serão os investimentos. Não, são diretrizes. São diretrizes que vão dizer, por exemplo, a saúde, ela pode ter no mínimo esse investimento,
daquele mínimo para frente, vai ficar a critério do Poder Executivo. Só que vai distribuir, por exemplo, também um outro mínimo para a segurança pública. Então você não vai poder desviar recursos, desviar não no sentido corruptivo, mas no sentido de distribuição, ou seja, pegar todo o dinheiro e colocar na saúde, enquanto você tem outros mínimos a serem cumpridos. Assim como máximos também, como limites, né, como limite máximo de investimento em determinadas áreas, em determinadas funções administrativas. De fato, há uma certa discricionalidade no Poder Executivo. O Poder Executivo vai definir como organizar isso, né? É isso, claro, se o Poder Executivo não brigar entre si, né? Se o ministro da Saúde não falar que vai comprar vacina e o presidente falar que vacina chinesa aqui não entra, né? Ainda mesmo a vacina sendo feita pelo Butantan. Mas, enfim, aqui você vai ter certa discricionalidade, dentro da discricionalidade, só que você vai ter que seguir determinadas diretrizes específicas para que isso possa ser... Ainda não, Ademilson, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tá logo aqui em seguida. E aí, como na pergunta do Ademilson, né, na ideia das pedaladas fiscais, né, elas estão na ideia de operações de crédito, né? Ou seja, essas operações de crédito, elas estão tanto em operações de crédito internas quanto em operações de créditos externas, né? Como assim? Operações de créditos externas são muito fáceis, né? Ou seja, empréstimo ativo ou passivo, ou seja, o Estado emprestar, o Estado emprestar para alguém ou emprestar de alguém crédito. As operações internas são essas possibilidades de remanejamento de recursos de uma área ou outra. Então você tem um orçamento anual, você tem diretrizes orçamentárias, mas você tem determinadas limitações de emergência, como por exemplo, você tem um fundo de recursos específicos, por exemplo, no INSS, que você pode tirar dali e colocar na saúde no momento de necessidade. Então existem certas formas internas de redistribuição dessa ordem. Só que essas operações de crédito são também limitadas pela estrutura do Congresso Nacional, devendo ser aprovada por elas, né? E assim como operações de créditos externas, ou seja, empréstimos tanto de bancos quanto, por exemplo, do BNDES, que apesar de estatal é um órgão independente, né? Ou de bancos mesmo, de bancos específicos, do Fundo Monetário Internacional, né? Ou seja, você tem essas operações de créditos limitadas. Aqui que entrariam essas funções da pedalada, né? Ou seja, seriam aproveitamento de algumas funções de créditos pré-aprovadas pelo Congresso Nacional e você tem aprovada uma delas, você tem aprovado uma operação de crédito e reproduz o mesmo modelo de operação de crédito mais de uma vez sobre a aprovação de uma operação de crédito anterior, né? Ou seja, você aproveita, por exemplo, você tem autorização de uma operação de crédito que vai realocar o dinheiro do Fundo de Segurança Pública para o Fundo de Saúde, né? Você tem essa realocação. Daí você tem uma aprovação. Daí você usa o mesmo modelo de aprovação mais de uma vez para realocar, tendo apenas uma autorização, né, Ademilson? Essa é uma questão que é bem controversa, né, Ademilson? Porque o STF definiu que isso não é crime de responsabilidade, né? Claro que depois do impeachment, né? Na verdade, ainda mais um mês, né, menos de 30 dias depois do impeachment, o STF definiu que isso não é crime de responsabilidade, né? Porque você teria uma aprovação prévia. Então, logo depois do impeachment, o Brasil entendeu que isso não é mais crime, né? Porque é usado abertamente para as necessidades do Poder Executivo, né? O Temer e o Bolsonaro vêm fazendo pedaladas fiscais diariamente aí, né? Mas, enfim, legalidade, né? Antes era crime, agora não é mais. Crime de responsabilidade. Isso tudo faz parte do nosso cenário constitucional, né? Temos que respeitá-lo. Então, está dentro dessa ideia de operação de crédito, né? É uma técnica de redistribuição sem precisar pedir autorização o tempo todo. Basicamente é isso. Assim como dívida pública também deve ser autorizada e especificada sobre seus limites pelo Congresso Nacional, né? E essas emissões de curso forçado, né? Que é, por exemplo, o que a gente está passando agora. A gente está em estado de emergência, né? Por exemplo, em estado de emergência, então você tem realocação de
de curso forçado, ou seja, você ultrapassa os limites orçamentários, né, os limites orçamentários, dentro de um estado de calamidade. Isso depende de vários estados excepcionais, né? Então, por exemplo, agora você tem a possibilidade de transferência, por exemplo, de segurança pública, de educação, de cultura, de qualquer outra formação para a saúde, né? Então, por exemplo, você quer comprar vacina aí, você pode tirar dinheiro de outros lugares por curso forçado, se o Congresso Nacional assim quiser. Então, sobre fundamentação de emergência, o Congresso Nacional ele tem essa possibilidade de realocar de curso forçado emissões, né, emissões financeiras, autorizar o Poder Executivo a fazer isso. Lembrando que é sempre uma autorização ao Poder Executivo, porque quem mexe nessas estruturas é o Poder Executivo. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo, aqui, ele autoriza os limites adequados para que isso seja feito, né? Mas quem decide, de fato, se vai ou se não vai, quanto vai da atividade econômica do Estado, o Poder Executivo, né? Quando a gente chegar no Poder Executivo, talvez fique muito mais claro. Aqui são autorizações, né? O poder legislativo é um poder legislativo, então ele legisla sobre os limites autorizáveis, sobre essa estruturação, né? Correto? Hoje eu estou falando rápido, pessoal. Hoje eu não dormi nada na noite passada, então eu acordei, tomei uns 10 cafés lá já, né? Uns 10 litros de café, né? Eu pego naquela maquininha, eu coloco aquele café matinal que tem 4 pontinhos, sabe? Que é aquele maiorzinho. Já tomei uns 5 hoje, então tô meio acelerado. Isso é normal, né? Bem, imagino que muitos de vocês também estão assim. Hoje eu fiz um teste, né? Hoje eu fiz um teste disciplinar. Eu estava dando primeira aula, né? Então eu já estava aceleradão, né? E a primeira aula é de filosofia, né? E eu tenho a sensação, assim, a desconfiança que parte da turma de filosofia não assiste a aula, né? Que eles só ligam a aula e ficam lá, né? E vão fazer outra coisa, etc, né? Daí, eu entrei aqui pelo professor 1, aqui, no deles é o professor, não lembro, 4, 5, não lembro. E entrei separadamente pelo celular com a minha conta pessoal do Zoom, né? Daí eu terminei a aula às 8h38. Daí eu não encerrei para todos, né? Eu encerrei só para o professor 1 e passei o host para mim. E fui fazer outras coisas, né? Quando eu entrei ali 9h10, ou seja, meia hora depois de já ter encerrado a aula, ainda tinha 12 pessoas na aula, né? Na sala de aula. Então eu fiquei realmente bem... fiquei em dúvida. Será que as pessoas estavam ansiosas para que eu continuasse a aula e estavam esperando que eu voltasse a qualquer momento porque eles estavam com sede de mais saber, né? Então sempre fica aquele questionamento ali, né? Eu sempre gosto de olhar pelo lado positivo das coisas, né? Infelizmente eu os decepcionei e daí às 9h10 eu encerrei a aula para todos ali, né? Bem, espero que eles todos estivessem só ansiosos para mais aula, mas infelizmente tive que frustrá-los. Bom, continuando então nossa estrutura. É duro, né? Não é fácil não. Só não consigo entender, né? Você tá pagando, né? Você tá gastando um dinheiro precioso ali, não vai assistir as aulas, né? Não que para mim seja importante isso, né? Aquela matéria que eu dei hoje eu já sei, né? Então não tem muito problema, né? Mas, enfim, vamos nessa, né? Essa é uma parte bem importante, né? Porque essas coisas a gente tem que começar a pensar, né? Que é a fixação e modificação do exercício das Forças Armadas. Aqui a gente começa a ter algumas estruturas que a gente vê muito em promessa de campanha, né? E aqui é importante para a gente já começar a ver os limites que os poderes têm. Então, muita coisa que se promete não pode ser cumprida, né? Então, modificar o exercício das Forças Armadas, autorizar a intervenção militar, né, autorizar estado de calamidade, estado de emergência, fixar Forças Armadas em postos específicos, né? Isso não é de competência do Poder Executivo, né? O candidato a presidente da República, o presidente da República pode até prometer que vai fazer isso, mas não vai poder cumprir,
né? Porque isso não é competência do Poder Executivo. Na verdade, é competência do Congresso Nacional, né? É o Congresso Nacional que pode modificar as estruturas e autorizar as Forças Armadas a agirem. Ah, mas a Presidência da República e o Governador do Estado são os chefes da estrutura militar. São os chefes da estrutura militar quanto à sua ação. A sua ação depende de autorização legislativa. De fato, depois de autorizada a modificação, a fixação do exercício das Forças Armadas, de fato, o Poder Executivo se torna o chefe direto das Forças Armadas. Mas até isso acontecer, você depende da aprovação do Congresso Nacional, né? Ou, por exemplo, você falar que determinado oficial das Forças Armadas fala uma coisa que desagrada alguém e você diz que vai trocar ele. Não, não vai, né? Porque qualquer tipo de modificação das Forças Armadas é de competência do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, né? Então, modificação, aumento, criação de cargos, tudo isso é de atribuição do Congresso Nacional, né? Quanto a qualquer uma das Forças Armadas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Além disso, né, aqui tanto no inciso 4 e no inciso 5, né, a gente vai falar de planos territoriais. Eu já vou juntar esses dois aqui com planos territoriais. No inciso 4, ele vai falar planos e programas nacionais, regionais setoriais de desenvolvimento. O 5 vai falar limite de território. O 6 também, tá? Limite de território, espaço aéreo, marítimo e bens da União. O 6 vai falar de incorporação, subdivisão, desmembramento dos territórios. E o 7 vai falar de transferência temporária da sede do governo. Ou seja, tudo isso são planos territoriais. Então, o Congresso Nacional que vai determinar, né, incorporação modificativa de planos de distribuição para os estados, né? Por exemplo, lembra da ideia dos royalties do petróleo, que se discutia se era do Rio de Janeiro, no pré-sal, ou se era de todos os estados do Brasil? Isso é de competência de planos territoriais do Congresso Nacional, né? Lembra quando estava aquele plebiscito, aquela ideia para dividir o Pará em 2 estados diferentes? Né? Então, também isso aí é dependência do Congresso Nacional, né? Criação ou de território, Congresso Nacional. Que mais? A gente pode dar exemplo aqui. Transferência temporal da sede do governo, né? Vocês sabem que Curitiba já foi capital, né? Por alguns dias durante o período militar, né? Assim como o Brasil já teve Salvador, já teve o Rio de Janeiro, e hoje temos Brasília. Isso depende, se quiser ser modificado, essa estrutura territorial, vai depender do Congresso Nacional. Então a gente tem que pensar assim, todas as modificações sensíveis para a estrutura territorial do Estado vão depender de força do Congresso Nacional, né? Vão depender da força do Congresso Nacional. Exatamente. O Patrick falou aqui agora há pouco daquela questão anterior, né, Patrick? Aqui é a ideia de freio esse contrapeso, sim. Você tem a autonomia do Poder Executivo dependente da regulamentação do Poder Legislativo. Essa é a lógica. É a discricionariedade limitada dos 2 poderes, ou seja, os poderes acabam se controlando e fazendo com que nenhum deles tenha um poder sobre os outros. O Ademilson falou assim, por isso que esse negócio de intervenção das Forças Armadas é utopia. É utopia se for pelo lado constitucional, Ademilson. Eu lembro que uma crítica que eu fiz, eu até escrevi sobre isso num artigo que eu publiquei, acho que foi no Justificando, não lembro, sobre a falácia dessa ideia de intervenção constitucional, intervenção militar constitucional. É impossível uma intervenção militar constitucional unilateral pelo Poder Executivo. Para que isso exista, é necessário dentro da estrutura constitucional, da estrutura da normalidade, de um consenso legislativo, né? Então é o Congresso Nacional, no Senado e no Congresso, que vai poder ter essa intervenção das Forças Armadas, né? Não é o presidente da República. Isso, claro, que pode ser feito a partir de golpes de Estado, né? Ou seja, fora da estrutura constitucional, né? Então a tomada de poder por golpes de Estado pode sim dar uma intervenção das Forças Armadas, ou de algum outro tipo de intervenção, mas claro, daí a gente está falando fora do aspecto constitucional.
Mas eu me lembro que naquela época se falava muito em intervenção constitucional. Por que se falava isso? Porque se fazia uma relação com a estrutura constitucional da Constituição anterior a 64, né? A Constituição antes do regime militar. Que não tinha atribuições específicas ao Congresso Nacional sobre isso. Se concentrava toda a estrutura das Forças Armadas ao Poder Executivo, né? E como teve a renúncia, né, do Poder Executivo em 64, de fato não houve necessariamente uma intervenção, a primeira intervenção, né, de 64. A primeira intervenção não foi fora dos padrões constitucionais. A de 67, daí você já tem uma perversão da estrutura constitucional, você tira as diretas e toma o poder diretamente. Então isso é até interessante para a gente pensar, porque muita gente fala assim, a estrutura do regime militar não foi um golpe, né? A estrutura não foi um golpe, foi constitucional. A estrutura não foi um golpe de 64 e 67, né? Foi um regime temporário de intervenção com a queda, com a renúncia do Poder Executivo e a assunção das Forças Armadas sobre o aspecto do Poder Executivo. A partir de 67, daí a gente já tem a ideia que alguns chamam de revolução, outros chamam de golpe, porque daí, por que isso daí é correto de se chamar tanto de golpe ou de revolução? Porque você tem uma quebra constitucional em 67, né? Então, em 67, sim, a gente não tem mais o Estado constitucional das Forças Armadas. A gente já tem rompimento com uma nova Constituição. Mas em 74 era possível uma intervenção constitucional militar porque as Forças Armadas se convertiam em funções do Poder Executivo. Hoje não mais, né, Ademilson? Hoje a gente tem a necessidade de autorização do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. Então se dividiu, como o Patrick falou embaixo, o sistema de freios e contrapeso. A chefia das Forças Armadas é do Poder Executivo, né? Mas a autorização de exercício das Forças Armadas é do Poder Legislativo pelo Congresso Nacional. Então, de fato, falar em intervenção militar constitucional, Ademilson, é falso. É falso. Mas é impossível? Não, não é impossível. Se todo o Congresso Nacional concordar, por sua maioria absoluta, duas sessões com maioria absoluta, etc., toda uma formalidade específica, eles podem decretar uma intervenção militar nas Forças Armadas? Podem, né? Mas claro que isso é muito mais difícil, você precisa de todo o Congresso Nacional concordando com isso. Então não é impossível, mas não depende da Presidência da República, né? Não depende do Poder Executivo, porque a gente tem essa... Na verdade, o Poder Executivo ele fica à mercê disso, né? Se o Congresso Nacional autorizado, aí sim, as medidas de função do Poder Executivo. Mas, de fato, intervenção militar por ordem política unilateral não existe. É uma estrutura falsa, né? E essa era a crítica, né, nessa... Deixa eu ver. Mas o povo fica pedindo intervenção achando que deve partir do próprio exército. Então, é impossível que isso aconteça, Demilson? Não, não é impossível. Só que não é por meio constitucional. Então, por exemplo, naquelas passeatas que tiveram da intervenção militar, o pessoal falava para que as Forças Armadas tomassem o poder constitucionalmente, né? Mas isso não é possível. Ou seja, é possível sim a intervenção do Exército, das Forças Armadas. O povo quer que as Forças Armadas acham que devem respeitar o povo. Mas é por via inconstitucional, né? Por via revolucionária, por via de golpe, depende do lado que você vai chamar. Os dois, golpe e revolução, têm o mesmo sentido constitucional, tá? São sinônimos constitucionais, né? Mas eles não são sinônimos do ponto de vista axiológico, né, de valoração, né? Golpe acaba sendo mais pejorativo, revolução acaba sendo mais positivo, né? Mas, né, não seria pela forma constitucional. Então, de fato, está errado esse pedido de intervenção constitucional pela via militar, né? No estado de sítio, a Amanda perguntou, eles intervêm. O estado de sítio, o poder militar intervém abertamente. Só que o estado de sítio, a gente vai ver, é competência exclusiva, Amanda, do Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional pode atribuir estado de sítio, né? Então, estado de guerra, a guerra só existe se o Estado autorizar a guerra, né? Então, ainda assim não é uma intervenção unilateral. Depende do Congresso Nacional. Jéssica, não sei responder a sua pergunta, não. Tá? Essa pergunta eu não sei responder, não. Eu gostaria que a gente tivesse uma intervenção alienígena. Talvez, eu acho que são nossas maiores chances de
alguma coisa dá certo. Né? Tem 50% de chance de ser terrível e 50% de chance de ser bom. Essa é a intervenção que eu peço. Bom, chegou mais uma mensagem, eu fechei. Além disso, então, que o inciso 4 aqui, eu peguei, então, o 4, 5, 6 e 7. Né? No 8, a gente tem a ideia de anistia. Teve um candidato à presidência que falou que se o outro ganhasse, o Lula ia soltar, o candidato ia soltar o Lula. Né? Outra coisa que não dá. Né? Outra coisa que também não faz sentido constitucional. Né? Só quem faz anistia prisional é o Congresso Nacional. Né? O Congresso Nacional que dá anistia à estrutura de condenados. Né? Isso está na Constituição, né? Não sou eu falando. Né? Está escrito aqui, está no inciso 8 do artigo 48. Então, anistia... Professor, Oi? Em época de campanha pode-se falar qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa. Olha, essa questão da Jéssica aqui, eu imagino o seguinte. Por que a galera acha que a intervenção vai ser boa? A galera que acha, possivelmente, ou é a grande maioria que não viveu na época dos militares, ou então que viveu e gosta de viver de cabresto. Deve ser isso. Márcio, eu tive uma conversa numa época na sociologia lá com o pessoal das sociais, né? Eu não sou tão ligado ao pessoal das sociais, né? Eu sou mais da parte da filosofia, do direito constitucional, mas eu acho legal de vez em quando conversar com o pessoal das sociais. E tem um resultado que uma pesquisa naquela época sobre os pedidos de intervenção militar, né, qual era o perfil das pessoas que pediam, né? E de fato, um dos perfis faz muito sentido com o que você está falando, né? Tinha uma grande parte, uma parcela jovem, né, uma parcela que viveu só na democracia brasileira, né? E outra parcela mais idosa que viveu na época da estrutura militar. Só que um detalhe interessante, daí a gente não sei, né? A pesquisa é bem distribuída, né? Mas ainda assim a gente pode questionar ela, mas tem uma relação muito grande com uma estrutura econômica dessa classe mais velha, né? É uma classe que faz parte da classe média desde sempre, né? E de fato, sabe aquela coisa aquele discurso que essas pessoas normalmente falam, se você não gostou da ditadura porque você estava fazendo coisa errada, se você apanhou, foi preso porque você estava fazendo coisa errada, tem muita gente ali que fala isso, né? Mas, de fato, você tem na classe média tradicional da década de 60, 70 e 80 no Brasil, um afastamento muito grande com as medidas repressivas, né? Com as medidas não democráticas. Você não tinha muito a sensação ali nessas classes, ou seja, a classe trabalhadora média, né, de boa estruturação econômica, você não tinha tanta relação ali com... Né, você podia ter um afastamento muito grande dos pontos autoritários do regime. Né? A classe média que mais sentiu essa repressão foram os estudantes, né? Que também fazem parte da classe média ali, né? Principalmente naquela época, ainda muito mais do que hoje, só que tinham toda uma estrutura ideológica de repressão, né? Porque se você fala com as pessoas mais velhas de classe mais baixas, vamos dizer assim, esse termo é muito pejorativo para mim, mas das classes mais baixas, você tem o outro lado do poder das intervenções, né, autoritários, que é o poder de atuação periférica. Ou seja, se hoje a gente tem uma atuação periférica muito violenta, quando você tem mais autonomia das Forças Armadas daquela forma, ou seja, menos controle, né? Porque hoje a gente pode até fazer crítica ou elogio a isso, né? Você vai conversar, por exemplo, com um policial militar, ele vai te falar que é muito difícil ele trabalhar dentro dos parâmetros, né, dependendo do crime, que ele pode ser processado por crime de responsabilidade a qualquer momento, né, por administrativo. Na época não tinha nada disso, né? Essas forças eram muito mais independentes. Então é muito interessante observar que quando você conversa com pessoas na mesma faixa etária, ou seja, entre os 45 e os 60 anos, 45 e 70 anos ali, esse pessoal, quando eles participaram naquela época ou ainda permanecem em classes mais hipossuficientes, eles apresentam uma visão sobre a estrutura de intervenção militar muito mais negativa do que as classes médias e mais abastadas
menos hipossuficientes sobre aquele período. Claro que isso não é geral, né? Existem exceções, mas em visão geral. Porque a gente tem muito disso, né? Qual que era a sua relação com aquela estrutura, né? Você tinha, de fato, um disciplinamento mais forte, né? Um dos motivos, por exemplo, você podia andar tranquilo na rua, né, sem ser assaltado. Esse é um dos argumentos. Mas, obviamente, você podia andar tranquilo na rua sendo classe média branca, né? Daí, obviamente, você vai andar tranquilo na rua, porque se não tivesse esse estereótipo, provavelmente você seria capturado como suspeito, porque essa era uma das possibilidades a partir do ato institucional 3, do ato institucional 5, você tinha essa possibilidade de sequestro, né, sem investigação, ou seja, você poderia reter uma pessoa simplesmente por suspeita, sem direito a habeas corpus, né? Então, dessa forma, realmente as ruas ficam tranquilas, né? Se você pode fazer uma higienização na rua, né, tirar todo mundo que você acha suspeito e deixar só uma classe good citizen, né, o famoso cidadão de bem, né, que é uma classe bem específica da sociedade, né? Eu gosto muito do termo cidadão de bem, porque para mim ele é bem sociológico, né? Não significa necessariamente você ser bom do termo axiológico, porque você pode, por exemplo, trair sua esposa, você pode não pagar pensão para seu filho, né? Você pode ser um péssimo pai, você pode assediar mulheres no trabalho, e tudo isso, mas você pode ainda ser um cidadão de bem, né? Claro, cidadão de bem não tem nada a ver com bondade, né? E esse cidadão de bem, de fato, ele vai ter uma paz muito maior com essa intervenção, porque ele não, né? Eu pergunto, né, para vocês, né, quantas vezes eu já fui parado pela polícia, né? Não que isso seja culpa da polícia, eu insisto isso, eu já advoguei eu já fui advogado administrativista, né? Eu já trabalhei muito com a polícia militar no sentido de defendê-los em processos administrativos, né? E eu tenho noção e sei o quanto é dificílimo o arcabouço legislativo disciplinar da polícia militar, né? Eu trabalhei nessa parte com a polícia militar e eu costumo considerar o policial militar um trabalhador, né? Que está sob a égide de um poder, né? E isso não é culpa exatamente da polícia, é culpa social, né? Porque o policial vai pensar isso e o cidadão vai pensar isso também, né? Essa setorização arquétipa não está exatamente nessa diretriz, né? Está na diretriz social. Você viu, Márcia, que eu consegui falar disso sem perder a paciência um segundo, né? Hoje eu estou bem mais tranquilo, hoje eu estou bem mais neutro nas minhas falas, né? Bastante café, por isso. Bastante café, exatamente. O café muda nossas vidas. Né? Então, anistia, né? Você soltar os bandidos, né? Não é competência da presidência da República. O presidente da República não pode soltar bandido. O Haddad não pode soltar o Lula, né? Na verdade, só o Congresso Nacional. O STF pode soltar bandido. O STF solta bandido, né? O STF dá habeas corpus, solta os bandidos. Né? Para quem não. Eu pensei agora, pode ser que esse termo faça alguma confusão. A anistia, pessoal, é você pegar uma classe específica de crimes, né, por um período específico de crimes, e inocentar essas pessoas, ou seja, tirar a execução da pena dessas pessoas. Então você retira a culpabilidade daquelas pessoas dentro de um termo determinado. Não significa acabar com o crime, significa pegar uma faixa temporal de pessoas que cometeram aquele crime e os anistiar. O nosso maior exemplo é a anistia do período militar, né? Porque no período militar você teve o crime contra o Estado, né? Você tinha o exílio, né? O exílio ele derivava da figura que hoje é muito próximo da ideia de terrorista, né? Que seria o inimigo do Estado, né? Que eram colocados em uma lista específica de crimes, e depois do fim da estrutura militar, esses permaneceram como crimes, né? Na abertura, não depois, né, ali a partir da década de 80, né? Na abertura constitucional. E também começou a ser considerados crimes os atos de abuso de poder da própria estrutura militar, né? Os abusos de poder, as torturas, que muita gente fala que é lenda, né? Eu não consigo entender como ainda, mas enfim. Então a gente teve uma anistia dupla. A gente teve anistia tanto para aqueles que durante o regime foram considerados inimigos do Estado, então eles puderam retornar dos seus exílios sem serem presos, e uma anistia para aqueles que cometeram abuso de autoridade dentro do regime militar,
posteriormente. Então você teve a anistia durante o período do AI-5. Né? Você teve essa anistia, tanto dos abusos quanto dos abusadores. Né? Então, a anistia foi dada a esses crimes e, né, e essas pessoas não foram mais consideradas suspeitas. Teve uma discussão um tempo atrás, vocês vão até achar estranho falar isso, mas do ponto de vista constitucional eles estão certos. Né? O presidente, antes de ser presidente, ele se colocou contra aquela comissão da verdade, né, para reinvestigar, para investigar os torturadores, etc. Né? Vou falar para você em verdade que o presidente não está errado do ponto de vista constitucional, porque a Comissão da Verdade ela foi criada a partir de um protocolo, de protocolo ministerial. Né? E se a anistia foi dada pelo Congresso Nacional, você não pode mais reinvestigar aqueles que foi dado anistia. A gente pode até discordar, perdão, que a anistia deveria ter sido dada. A gente pode até discordar que a anistia não deveria ter sido dada a quem cometeu abuso. Mas depois de dada pelo Congresso Nacional, isso não pode ser retirado, é uma garantia. Né? Então, nesse ponto, eu posso até discordar dos objetivos desse grupo, mas eles não estão errados. O Congresso Nacional deu anistia, não pode ser qualquer um que vai lá e falar, agora a gente vai ignorar a anistia e vai começar a investigar aqueles que cometeram crimes. Isso pode ser certo do ponto de vista moral, mas do ponto de vista constitucional não é correto. Né? Você tem uma hierarquia legislativa ali, o Congresso Nacional definiu isso e não pode ser simplesmente aniquilado, né? Senão a gente vai ter aí... Porque tem que lembrar, esse sistema de anistia foi dado a partir da abertura e da montagem da nossa Constituição atual. Então a gente ainda está sob a égide dessa Constituição. Ignorar a anistia dada pela Constituição, sendo certa ou errada essa anistia, é ignorar as forças da própria Constituição. Né? Ou seja, isso é bom para a gente ver que nem tudo que é correto do ponto de vista constitucional pode ser agradável. Mas ser correto do ponto de vista constitucional significa necessariamente a harmonia constitucional. E não ser agradável, a gente quer passar por cima da Constituição, certamente vai gerar uma insegurança constitucional e pode destruir a própria Constituição. Né? Do mesmo jeito que a gente tem que falar que a presunção de inocência tem que ser mantida, que algumas formas de julgamento estão sendo injustas, a gente também tem que falar que a anistia deve continuar, a gente também tem que falar que a democracia deve permanecer, agradável ou não, a forma constitucional deve ser mantida. Né? E claro, a gente não pode exigir esse argumento de quem não está dentro da estrutura jurídica, né? Mas vocês aqui já quase segundo-anistas, né? Porque falta muito pouco para vocês passarem a estrutura do primeiro ano, né? Já está em 22 de outubro. Vocês já são juristas, né? De vocês não se podem esperar mais esses argumentos não jurídicos. Né? É importante que vocês tenham essa consciência, né? Vocês não são mais leigos do ponto de vista jurídico. Né? Bom, assim, organização do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário assistente. Ou seja, funções essenciais da Justiça. Os concursos públicos de Ministério Público, Defensoria Pública, ou seja, aqueles que não estão ligados aos tribunais do Poder Executivo especificadamente, eles também são de competência do Congresso Nacional. Né? Então, criar mais cargos do Ministério Público, criar mais cargos da Defensoria Pública, instituir Defensoria Pública e o Ministério Público em algum território, isso é competência do Congresso Nacional. Novos concursos para juízes? Não, isso não, porque daí magistratura de competência exclusiva do Poder Judiciário, como a gente já viu. Né? Agora, as funções essenciais da Justiça, como a própria OAB, né? A OAB é instituída por lei observada pelo Congresso Nacional. Né? Então, as funções essenciais da Justiça, o Poder Judiciário assistente, é organizado pelo Congresso Nacional. Né? Que mais? Sim. Criação ou extinção, isso é importante também, de cargos públicos federais. Se o cara do Poder Executivo vem e fala que o ministro da Economia dele falou que vai diminuir cargo público, né?
Você vira para o cara e fala, não, você não vai, porque criação e extinção de cargo público federal, da máquina pública federal, é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Né? Mais uma vez, o Poder Executivo não pode ficar criando e extinguindo cargo público. Né? Criação e extinção de cargo público, a máquina pública, no sentido de cargos públicos, é de competência exclusiva. Simples, pessoal. Tá tendo uma... Eu vi esses dias que o pessoal estava cobrando o Ratinho Júnior, claro que é governador, mas é a mesma estrutura, né? Que a UEM não tem concurso para professor titular há muito tempo. Então, a maioria dos professores da UEM são temporários, isso é um absurdo, né? E estavam cobrando o Ratinho Júnior, né? Daí lá vou eu, olha o que a Constituição faz a gente fazer, né? Daí vou eu lá defender o Ratinho Júnior, né? Porque de fato não é de competência dele. Né? Isso é competência do legislativo. Né? O legislativo que deve criar cargos públicos. Né? O EM depende tanto das diretrizes orçamentárias quanto da criação de cargos públicos aqui. Claro que ela tem certa autonomia, mas ela faz o pedido ao Poder Legislativo, né? A Câmara dos Deputados estaduais. Ou seja, não é de responsabilidade do Ratinho. O Ratinho Júnior ele vai autorizar pela discricionariedade dele de dinheiro, né? Se vai poder ou não vai poder ter novos cargos públicos. Então, o Poder Legislativo foi lá e autorizou o concurso para professor na UEM, professor titular. Daí sim. Daí o governador vai lá e vai falar assim, autorizou 50 cargos, só que eu não tenho dinheiro para pagar 50 cargos, senão vou sair do plano plurianual. Então, vou fazer concurso para 20. Bom, daí você vai lá xingar o Ratinho, de fato, porque daí você pode cobrar dele, né? Porque a autorização dentro do plano da criação e extinção do cargo fica a critério dele. Mas a criação e extinção de cargo depende do Poder Legislativo. E a extinção também, né? Porque se movimentar isso também, né? Isso daí é uma promessa de campanha de um monte de candidato e de presidente da história do Brasil, né? Que vai enxugar a máquina pública. Claro que passou o que passou, me concentro no de hoje, né? O presidente atual fala muito em enxugar a máquina pública, principalmente porque o Guedes vive falando que tem funcionário público demais, né? Falando que vai acabar com os cargos públicos. Não vai acabar com os cargos públicos. Não é ele que acaba com os cargos públicos. Para você excluir cargo público, você precisa de autorização do Congresso Nacional. Né? Não é nem de perto competência do Poder Executivo. Isso. O Poder Executivo ele redistribui dinheiro. O cargo público que já tem, o Poder Executivo é obrigado a pagar. Né? É o Congresso Nacional que decide a extinção de cargos públicos. Então não adianta vir com essa de reduzir a máquina pública. Não vai. Isso não é competência do Executivo. É competência do Legislativo. O Legislativo também não tem interesse, né, professor? Porque na negociação de cargos, então não tem porquê, né? Eu vou te contar uma história que aconteceu há alguns anos atrás, Marcos. Há uns anos atrás, o Congresso Nacional se reuniu para extinguir alguns cargos públicos, né, do Poder Judiciário. Extinguir alguns cargos públicos do Poder Judiciário e refazer o orçamento público do Poder Judiciário. As diretrizes orçamentárias do Poder Judiciário. Né? Então, ia excluir alguns cargos que já tem no Poder Judiciário, né? Ia baixar algumas bonificações, então o salário não pode abaixar, mas você pode ter todas aquelas bonificações do Poder Judiciário, né? E daí foi votar, né? Tava com muita pressão popular na época, isso foi há pouco tempo atrás, ali foi, eu acho que estava no final da Dilma, começo Temer, por ali. Daí tava muita pressão, e daí foi a sessão do Congresso Nacional para discutir isso. E foi uma sessão cheia de espectadores. Aquela parte de cima do Congresso Nacional que as pessoas, que os populares podem sentar, estavam lotadas, né? Só que nenhuma das pessoas que estavam lá estavam prestando atenção na sessão, né? O pessoal que foi lá, eles estavam lendo algumas coisas. Quem estava lá eram funcionários, eram servidores públicos do Poder, do poder Judiciário, lendo processos. Né? Eles só sentaram ali e ficaram lendo processo. Coincidentemente, todos esses processos eram de parlamentares. Né? E eles não fizeram nada. Eles só sentaram ali e ficaram lendo processos dos parlamentares. Por óbvio, não foi autorizada nem a redução de cargos de nada, né? Porque simplesmente foi isso. Eles não ameaçaram nem nada, eles só ficaram lendo os processos dos parlamentares. Então é difícil, né? Difícil, mas enfim.
Também não sei se deve, qual que é o limite disso, de reduzir isso, enfim. Eu também tenho uma delicadeza para falar isso, porque tem um novo inimigo público no Brasil, né, que é o servidor público, né, que tem muita gente hoje em dia criminalizando o servidor público, né, isso é bem, bem preocupante para mim. Então tem muita delicadeza em colocar esse ponto, né. O que mais? 8. Telecomunicações e radiofusão. Isso aqui é muito criticado, né? Muita gente defende... Professor, Diga, Michel. só uma dúvida que me veio. Por exemplo, você falou do caso da UEND, que não abre, né, os concursos e tal para professor efetivo. Mas eu acho que não tem uma discussão que eu acho que a universidade coloca, por exemplo, assim, fecharam, 7 professores se aposentaram no departamento X. O professor se aposentou, é como se morresse a vaga? Sim. Não tem uma discussão de que ele se aposentou, a vaga dele ficou aberta, e é essa vaga existente que a UEM solicita, né, para abrir o concurso. Mas não, o governador não pode, sobre essa vaga que existe, autorizar a abertura ou não. Então, ou ele aposentou, morreu a vaga dele. Essa é uma discussão interessante, uma discussão jurídica interessante. Tecnicamente, a gente for pegar pela leitura objetiva da Constituição, o cargo que já existe e ele é desocupado, ele já é previamente autorizado. Então, o governador só precisa autorizar um novo concurso, né? Só que os últimos aposentadores, por exemplo, no caso do governo do Paraná, o governador usou a discricionariedade e falou que ele não tem dinheiro para pagar novos funcionários, né? Daí vem todo aquele pedido judicial para que esse concurso é autorizado e deve ser feito, né? E daí vem uma outra tese que está sendo discutida atualmente, que é que não é autorização prévia, que a aposentadoria de alguém é extinção automática do cargo. Então ele só deixa de existir. Esse cargo então, ele tem que ser refeito. Mas o cargo não é vitalício, então não faz sentido. Pois é, mas está no STF. Né? Tá no STF. O STF vai decidir se quando o cara se aposenta tem que pedir um novo cargo ou se o concurso já é previamente autorizado. Então, obviamente que o fundamento da extinção do cargo eu acho muito forçado. Acho muito difícil o STF considerar isso pela leitura constitucional. Eu acho que é só o Estado ganhando tempo, né, para fazer esse concurso, porque isso fica muito fácil quando você pede essa ação por liminar, né? Então, até agora você está suspenso a obrigatoriedade aí de criação de concurso. Né? Porque, na verdade, o dinheiro daquele cara que se aposentou ele já é previsto em orçamento. Então, o novo concurso vai ser só uma implementação do orçamento já previsto. Então, realmente não teria essa modificação, né? Na minha opinião, isso aí é só ganhar tempo, né? Então, tanto que o pessoal até calcula, né? Que muito provavelmente o concurso na UEM vai voltar lá para 2022. Então, existe já até essa perspectiva, que é mais ou menos em 2022 que vai começar a ter concurso para a UEM. Que é mais ou menos o tempo que o STF vai demorar para julgar, né? Julgando o STF, acabando os recursos no STF, daí vai ter obrigatoriedade de concurso. Daí, gente, o governador que tiver no poder vai sofrer, porque vai cair bem em 2022 ali, porque daí, você pegar todas as aposentadorias de concurso, não só para professor, mas para vários cargos na UEM, né? A própria administrativa da UEM hoje é formado quase por temporário, né? Todos os concursos que tem são concursos temporários. Então, vai ter obrigatoriedade, porque provavelmente o STF já vai decidir com obrigatoriedade de abertura de concurso. Então, essa época aí vai ter concurso a rodo na UEM abrindo. Daí eu quero ver como que o Poder Executivo vai administrar todos esses concursos aí, e esse rombo que vai abrir nesse momento aí. Mas provavelmente isso vai acontecer, porque eu também acho que é um pouco forçado, não tem muito fundamento jurídico essa ideia da extinção do cargo logo após a aposentadoria. Mas, professor, no caso das universidades públicas do Estado, a questão, por exemplo, de encaminhar para a privatização, isso também pode acontecer. Porque se você tiver, digamos que antes de 22, e não sair do concurso, você vai como que eu posso dizer? Você tem todo esse problema. Então, ele favorece uma privatização. Ou não?
Eu concordo com você claramente. Claro que isso acaba sendo uma análise um pouco subjetiva da nossa parte, né? Porque não é nada declarado. Então a gente observa essas funções de longe. Mas na minha visão existe sim um sucateamento proposital da agenda pública, né? Para legitimizar algumas privatizações. Isso não tenha dúvida. A agenda do governo sobre privatizações de universidades é subjetiva, mas é primordial, né? A gente sabe qual que é a relação da ideologia atual do governo com universidades, né? A gente já ouviu da boca das pessoas do governo que a universidade é lugar de vagabundo, que a universidade é lugar de maconheiro, né? E eu acho bem legal isso, né? Porque o pessoal que fala isso, então, por que você não... Você só tem maconheiro na universidade, por que você não está na universidade, então, né? O maconheiro entrou e você não, né? Isso me incomoda um pouco. Não é exatamente assim, né? Mas essa é a relação. E sim, eu vejo que existe uma necessidade de sucateamento e a gente está vendo quem participa de alguma coisa dentro da universidade estadual, federal, principalmente das federais, né? As estaduais ainda estão melhores que as federais, né? Ver a Universidade Federal, as universidades do Rio, a Federal Fluminense, são universidades que não têm mais condição de atuação, né? Que não tem mais como subestabelecer. Então, daí vem essa ideia, a ideia aparente. A universidade não está servindo para nada, tá tudo errado. Então vamos passar para a iniciativa privada. Eu acho também que é uma técnica. Claro que isso não pode ser uma afirmação. Eu estou afirmando, mas por um ponto de vista de opinião, né? Porque como não é uma coisa declarada, fica difícil a gente falar, não, acaba saindo como conspiração, né? Mas me parece pelas ações, sim, que não, gente, no direito hoje? No direito hoje você não tem nem 10 professores concursados na UEM. Todos os outros professores da UEM são temporários. Tem professor temporário de carreira, né? Tem professor que está lá na UEM desde da década de 80, mas não é efetivo, professor temporário. Imagina, o cara está dando aula há 20 anos sem nenhum benefício, né? O cara Mas tá 20... na verdade, é a mesma coisa o pessoal do PSP, que é PSS, não sei o que eles falam, no nível médio também é a mesma coisa. Mesma coisa. Ó, mesma coisa. Eu vejo lá, minha esposa é advogada da UEM, né? Ali do Hospital Universitário, do HU. O negócio é esse, o que mais tem lá agora é advogado temporário e funcionário temporário, né? E o pessoal está se aposentando no administrativo, no jurídico. E não está perspectiva nenhuma. Então, por exemplo, cargo de secretaria, cargo administrativo, não vai mais ser o concursado que vai estar lá, vai ser o temporário que vai ter 2 anos, né, que vão poder ou não ser, ou seja, se você não gosta do funcionário, você já não renova o cara, né? Se você gosta, o cara faz uma carreira, mas é preocupante. Porque, de fato, não é. Eu coloco o exemplo dos professores que é mais fácil ver, né? Você pega um curso. É simples, pessoal. Veja, o direito da UEM tem 50 anos, certo? Uma universidade estadual. A coisa mais difícil que existe. Existe uma coisa difícil, que é ter pós-graduação em universidade. É muito difícil ter uma pós-graduação no sentido de ter mestrado e doutorado. Tem muitos requisitos. É bem difícil para uma universidade chegar lá. Agora, depois que você chega lá, a coisa mais difícil do mundo é você perder, né? Por exemplo, quem que perdeu o mestrado no Brasil, né? São aquelas universidades ultra-economicistas, aqueles grupos que não tinha qualidade nenhuma e o cara perdeu. É muito difícil você perder. Você já tem... A UEM perdeu. A UEM tinha mestrado, não tem mais. Por que a UEM perdeu? Porque não tinha professor. Porque não tinha pesquisa. E é óbvio que não vai ter pesquisa. Pesquisador é um cargo extremamente difícil porque você tem dedicação exclusiva para pesquisa. Se você é temporário, você não vai se dedicar à pesquisa. Você tem outras coisas para fazer. Você não está ganhando por aquilo, né? Então não tem pesquisa, não tem professor. A UEM, uma universidade estadual, que tem incentivo econômico, o direito à UEM perdeu o mestrado. Isso é humilhante para qualquer universidade. A UEM perdeu o mestrado. Ou seja, isso, se não for sucateamento, eu não sei o que é. A dificuldade tem universidade terrível que tem mestrado, tem doutorado. A UEM perdeu dela. É esquisito, sabe? Eu acho minimamente esquisito. É de se refletir. Professor, agora um outro ponto.
uma outra questão. Tinha concurso para a Universidade Federal, que seria no final desse ano, por exemplo. E aí, por conta da pandemia, eu não sei se foi o presidente. Veio um decreto de que todos os concursos federais, até o final do ano que vem, não vão poder ser realizados. Enfim, foram cancelados. Uhum. Aí, essa decisão pode partir do Poder Executivo. Porque o Poder Executivo já autorizou, né? O Poder Legislativo já autorizou o concurso, o Poder Executivo já autorizou a formulação do concurso, só que ainda é o Poder Executivo que vai controlar a distribuição desse concurso. Então é de competência do Executivo, sim. O Executivo ele tem essa competência de adiar o concurso, de administrar quando será feito, né? Basicamente, Michele, ele vai ter que fazer de acordo com o plano plurianual, ou seja, dentro dos 4 anos de governo. Se ele autorizou, dentro dos 4 anos ele vai ter que fazer. Você tem tempo mínimos e máximos para isso, né? Aquela coisa. Quem nunca conhece alguém ou já passou por isso, que passou num concurso e não foi chamado, né? Não foi chamado. É obrigatório sua chamada, porque teve todo esse procedimento autorizado. Daí o que você faz? Você espera até o último dia de governo para entrar com mandado de segurança. Porque o cara ele é obrigado a te colocar ali, né? Todo mundo que passa entra, é só entrar com mandado de segurança, né? Porque é autorizado. Só que olha como é complicado, né? Como é complicado. A gente tem instrumento para garantir direitos, né? Ou seja, se o Poder Executivo não autorizar a sua entrada mesmo tendo feito concurso, é seu direito, você entra com uma ação, porque ele está cometendo irregularidade. Que isso começou a virar uma prática. Então, o governador, por exemplo, ele não nomeia. Ele fica esperando você chegar lá no último dia para te nomear por ação. Porque se você entrar antes, o juiz não pode dar, porque não acabou o prazo ainda. Não acabou o prazo. Então o cara simplesmente larga a mão do concurso e fala, depois ele vai entrar com ação mesmo, a responsabilidade vai ser do próximo. Terrível isso. Onde a gente chegou? Sabe? Nem sei. Olha lá, eu já tô começando a me irritar, você vê, né? Que o negócio vai ficando... É gradual. Quanto a telecomunicações e radiodifusão, é uma crítica, e eu acho interessante essa crítica, não acho das mais inválidas, não, sobre ser de competência do legislativo. Porque vocês já ouviram falar, eu sei que é raro, mas talvez vocês já devem ouvido falar bem remotamente que tem político que é dono de TV e político que é dono de rádio. Já ouviram falar disso? Não é muito comum, tá? Mas... Ou seja, você depender do Congresso Nacional para radiodifusão e telecomunicação, para autorização de radiodifusão e comunicação, acaba gerando um efeito muito político. E de fato gera, né? É muito complicado isso. Muita gente defende uma autarquia independente para isso, né? Sabe, tipo a Anatel, ela autoriza por si, ou seja, um órgão público mais independente para a difusão, mas atualmente é o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo que autoriza a abertura de canais, a abertura de estações de rádio, de jornais, né? Isso fica a critério político, de fato, né? Então as críticas são fundamentadas nesse sentido, né? Como antigamente se falava que cartório era de políticos também. Também se falava, porque era indicação também, né? Antes de ser por concurso. E cartório sempre deu muito dinheiro, né? Moeda e atividade monetária. Tranquilo, Leila. Beleza, depois você vê. Né? Troca de moeda, taxação de moeda, câmbio. Essas estruturas monetárias também vão ser definidas pelo Congresso Nacional, né? Claro que é uma atividade mais legislativa de limitação, porque, obviamente, a economia, a função econômica é do Poder Executivo, né? O Poder Executivo que vai definir inflação, que vai definir legitimidades dentro das estruturas de arrecadação, da moeda. Mas, por exemplo, impressão de moeda vai ser requerido ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. Modificação de moeda, lembra quem passou lá pelo Cruzeiro, pelo Cruzado Novo? Você passou por isso, né? Você sabe o que é compra do mês, né?
Houve uma época, pessoal, que a gente ia no supermercado só uma vez por mês e saía com 4 carrinhos do supermercado, né? Porque senão, se fosse no dia seguinte, o preço já estava 300% mais alto, né? Então você tinha que receber e pagar tudo no dia, porque o salário desvalorizava de um dia para o outro. A gente não está tão longe disso, viu? Vamos ser bem sinceros, que a gente nunca viveu uma desvalorização tão grande da nossa moeda na história do real, né? O real já foi 1 para 1. Hoje em dia ele está desvalorizando diariamente mais do que nunca desvalorizou na vida, né? Eu tinha uma promessa aí que o dólar ia voltar a ser R$2 aí, né, em 2 anos. Promessa de campanha aí, segundo. Porque tinha um gênio da economia, que ia ser ministro da economia, né, que ia fazer o dólar voltar a ser R$2 em 2 anos. Tá aí, quase 6. E você querendo comprar seu PlayStation 5, né? Não vai ser agora não, né? Você querendo Mas comprar esse gênio da economia, coitado, ele fala uma coisa e depois ele tem que desfalar. Tem que desfalar, e às vezes se ele fala, os caras tiram ele, né? Os caras tiram ele do palco, né? Não pode nem terminar de falar. É fácil ser esse gênio da economia, não, viu? Olha, mas mas essas atividades regulamentares, então vamos pensar assim, a formalidade de moeda, atividade monetária, depende do Congresso Nacional. A prática da moeda depende do Poder Executivo. E essa aqui é maravilhosa. O Poder Judiciário é totalmente independente, a gente já falou sobre isso, até de atividade financeira. Mas a fixação, né, do subsídio do presidente do Supremo Tribunal Federal, só dele, só do presidente, só do Fux, é do Congresso Nacional. Por quê? Porque o subsídio do presidente do Supremo Tribunal Federal é o teto do funcionalismo público. O funcionário público não pode ganhar mais do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o subsídio do presidente do Supremo Tribunal Federal não é de autonomia do Poder Judiciário, e sim do Congresso Nacional. Porque todo funcionalismo público só pode chegar ao máximo do subsídio, tá? Não dos benefícios, do subsídio. Ou seja, da folha, do valor em folha, do presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Só o valor em folha do presidente do Supremo. É interessante isso, né? Porque o judiciário e não o executivo, o presidente da República é o teto, ou o deputado ou o senador é o teto? Porque o senador, o deputado e o presidente não ganham tanto assim. É claro que eles ganham muito, claro. Mas eles não são os maiores salários porque eles são cargos políticos temporários, né? O judiciário é escolhido porque é um cargo vitalício, né? Porque é um cargo até aposentadoria. É um cargo público de fato de carreira. Então o presidente do STF fica sendo, né, o Poder Judiciário acaba sendo o paradigma, né, do funcionalismo público. Acaba sendo paradigma. Estou procurando aqui, mas não estou achando quanto está o valor do STF aprovado para esse ano, porque eu não lembro quanto que está o teto. Não lembro quanto que está o teto. Está 39.200. Ajuste de 16,3%. Subiu de 19, foi para de 33,7 para 39.200. Então o limite do funcionalismo público é 39.200. 39.200. É altinho. Isso, claro, sem levar em consideração os benefícios, né? O auxílio moradia, o auxílio transporte, o auxílio livro, o auxílio terno, né? Tem vários auxílios aí. Todos esses auxílios que eu falei são reais, não são piadas, né? Você tem aí auxílios para Mas parece piada, né? Parece um pouquinho, né? Parece um pouquinho piada. Eu lembro que há um tempo atrás, quando tinha aquele programa, eu odeio esse programa, tá? Eu quero deixar bem claro isso. O CQC, né? Eles entrevistaram um político que é o Abelardo Camarinha.
Abelardo Camarinha, na época, era o deputado com mais processos criminais do Brasil. E, por coincidência, ele é de Marília, né, da minha cidade natal. Né? Marília tem vários nomes importantes. Né? Inclusive, o vice do Camarinha, quando ele foi prefeito de Marília várias vezes, foi o Tiziano Dias Toffoli, que é irmão do Toffoli do STF. Né? Fala, maravilhoso. Minha cidade, gente, minha cidade de Marília tem coisa que vocês não imaginam. Primeiro o Bradesco foi lá, a TAM é de lá, Toffoli é de lá, Camarinho, o deputado mais processado é de lá, a Marilã é de lá, enfim. E ele falou, perguntaram para ele sobre esses auxílios, né? O auxílio terno, o auxílio moradia, esses auxílios. E ele falou que era extremamente necessário que, por exemplo, ele era chamado para a festa de 15 anos pelo menos uma vez por semana. Né? Então, por a vida do político ser cheia de festas, né, ele tinha que ter vários ternos, ele tinha que ter orçamento para isso. Né? Não tenha dúvida. Não é fácil a vida do político, não. Né? Definitivamente não é fácil. E aí, pessoal, dos 20 participantes aqui, que eu só vejo 2, né? Mas temos 20 aqui, né? Só na aula do Paulo, como vocês aparecem, né? Vocês me abandonaram, a verdade é essa. Né? Na aula do Paulo tem sempre 15, professor. Imagino. Eu não consigo entender ainda. Qualquer dia eu vou entrar na aula do Paulo para assistir, para saber o que passa nessa aula. Paulo lançou as notas já? Lançou? Dá uma atrasadinha, né? Aposto que dá uma atrasadinha. Mas tá bom. Deus, terrorismo. Paulo é bom de terrorismo. Mas beleza, por hoje é só. Daqui a pouco essa aula está no YouTube para vocês reassistirem, ou quem não pôde assistir. O Paulo tá diferente, hein, Matheus? Vou falar, viu? O Paulo não é mais como antigamente. Eu vou encerrar a aula para todos, não vou fazer o mesmo teste que eu fiz com o pessoal do primeiro horário, não, para ver até que hora que vocês ficam aqui na aula. Eu gosto muito dessa sala para me decepcionar com vocês. Né? Então, eu já vou encerrar essa aula para todos aqui. Mas beleza, então a gente se fala semana que vem. Qualquer dúvida, vocês me procurem aí. Não vai ter palestra essa semana que vem, tá? Eu achei que deu uma caidinha, eu acho que muita gente saturou, né, na última. A gente teve 3 aí com bastante público, mas na última lá... Eu não sei se o Matheus não divulgou muito, porque essa não foi eu que organizei, né? Foi o Matheus que fez. Não sei se o Matheus não divulgou o suficiente, mas deu pouca gente. Então eu vou dar um tempinho com as palestras, porque agora no começo de novembro já tem o simpósio, né? O simpósio provavelmente todo mundo vai participar. Pessoal, quem não se inscreveu no simpósio, se inscreva. Né? A gente está com, se eu não me engano, a gente já está com 280 inscritos, alguma coisa assim. Mas a gente tem 400 alunos, né? Então, quem não... 400, 500 alunos, nem sei. Então, quem não se inscreveu, vai lá e se inscreve, de graça. Pô, 24 horas de atividade complementar. Né? Pô, espero que vocês tenham feito os resumos expandidos também, para apresentar o GT. Já tá aberto, já, André. Pô, já abriu, tá aberto faz uns 2 meses já. Acho que mais 1 mês e meio já faz, tá aberto. Vai lá no site. Tá lá no site, tá aberto. Tá. Naquela parte do site lá, naquela parte principal do site que tem aqueles anúncios, tá lá. Aqui, ó. Né? Então, nessa parte de anúncios aqui, ó, aqui tá o do vestibular. Aqui, ó, simpósio. Aqui a submissão de trabalhos e logo do lado as inscrições. Você só vem aqui e vai pôr aqui inscrição, ó, pôr seu CPF, mandar bala. É de graça esse ano. Então vão lá e façam as suas inscrições. Beleza? Boa uma semana para você, bom fim de semana, estudem bastante, descansem um pouquinho, porque sempre é importante descansar um pouquinho também. Não saiam de casa, joguem videogame. Então, até mais. Tudo de bom para vocês.